Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós. Amém? Irmãos, hoje nós vamos destacar da Palavra de Deus as consequências dos pecados ocultos dentro das igrejas. Nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo 24, que vem nos dizer o seguinte: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Amém? As consequências dos pecados ocultos dentro das igrejas. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, de acordo com a Bíblia, quem oculta os seus pecados não prospera, enquanto que quem confessa os seus pecados e os abandona recebe misericórdia. Irmãos, Deus não nos criou para viver na prática do pecado. Se tentarmos enganar a nós mesmos, disfarçando ou escondendo os nossos pecados, a nossa alma ficará angustiada, pois o pecado nos afasta. O pecado nos separa da presença de Deus. E somente em Deus a nossa alma encontra descanso e paz. Portanto, meus irmãos, o que é esconder pecado? Irmãos, tentar esconder pecados é tentar se safar diante do Deus que tudo vê e tudo pode. O nosso Deus tudo vê, o nosso Deus tudo sabe, o nosso Deus tudo pode. E isso, meus irmãos, é algo totalmente impossível tentar esconder de Deus. Vejamos o que diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Isso quer dizer, meus irmãos, que não há lugar onde se esconder de Deus. Algumas consequências do pecado são o afastamento de Deus, o medo de se voltar para Deus, a perda de unção, perda de paz, perda de alegria, perda da fé e perda da vida com Deus. De acordo com a Bíblia, Paulo relaciona 17 pecados mortais. Dentre eles temos o adultério, a prostituição, a impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras e muitos outros, meus irmãos. Devemos entender, meus irmãos, que pecado não é brincadeira diante de Deus. Deus não está interessado em brincar com você de esconde pecados, não, meu irmão. Isso para Ele não tem graça nenhuma. Aliás, para os engraçadinhos que não cresceram ainda,
Deus revela os seus pecados escondidos. Pois cedo ou tarde, o pecado oculto virá à luz, ou seja, será descoberto. Na realidade, meus irmãos, os pecados escondidos ficam bem evidentes, pois muitos disfarçam de crentes e vão à igreja, mas imediatamente são delatados pela vida sem frutos e pela vida sem crescimento. Irmãos, essas pessoas não prosperam em nada, vivem tropeçando, vivem encalhadas, vivem em apuros por tentarem brincar com Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 13, vem nos dizer assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Olha, meus irmãos, essas são pessoas frustradas, pessoas derrotadas e desanimadas, que procuram demonstrar uma autoridade que não possui, enquanto a sua família é destroçada pelo inimigo. Irmãos, o pecado, portanto, pode ser definido com apenas uma palavra, com apenas um pensamento, um ato, um desejo ou uma omissão, contrários ao plano de felicidade que Deus tem para cada um de nós. Quando pecamos contra Deus e não confessamos os nossos pecados, nos tornamos cegos pelo moralismo e pelo falso senso de imunidade, pois nenhum de nós está imune à ira de Deus. Irmãos, infelizmente, neste tempo, muitas igrejas estão fechando os olhos para a iniquidade e deixando o pecado entrar e continuar fazendo parte no rol de membros. Olha, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos adverte com veemência a esse respeito em 1 Coríntios, capítulo 5, quando ele vem nos dizer assim: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for uma pessoa devassa, uma pessoa avarenta, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com essa pessoa nem mesmo comais, ou seja, não tenham nenhuma comunhão com esse tipo de pessoa. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo, ou seja, tirai, pois, dentre vós os que praticam a iniquidade. No entanto, mesmo com essa advertência do apóstolo Paulo, muitos pastores, infelizmente, meus irmãos, continuam permitindo que lobos disfarçados de ovelhas permaneçam no meio do rebanho, correndo o risco dessa atitude prejudicar toda a igreja. Irmãos, isso nos faz lembrar, meus irmãos, das consequências dos pecados ocultos de Acã e de Davi. Em primeiro lugar, assim diz o pecado oculto de Acã:
Em Josué, capítulo 7, versículo 11, vem nos dizer o seguinte: Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo de sua bagagem o puseram. Irmãos, o relato bíblico aqui vem esclarecer que depois de conquistar Jericó, o povo de Israel tinha à frente um segundo obstáculo, a pequena cidade de Ai. Mas nessa campanha, o povo foi inexplicavelmente derrotado. Josué, líder de Israel, desconsolado e triste, consultou ao Senhor sobre o porquê de tamanha derrota. Deus, porém, respondeu que havia pecado oculto no meio do povo e por isso os hebreus não tinham triunfado. E como enxergar isso, já que o mesmo povo que atravessou o Rio Jordão invadiu a cidade de Jericó quando o Senhor derrubara as suas muralhas, foi derrotado diante de um pequeno e insignificante exército? Irmãos, aqui nós vimos que por causa do pecado de um homem, todo o exército sofreu. Uma nação inteira, toda Israel, veio a sofrer. Olha, meus irmãos, a razão da derrota de Israel estava no pecado oculto, pois somente Deus sabia da desobediência de Acã. Pois quem esconde os seus pecados não desfruta da ajuda e da proteção de Deus e, consequentemente, não resiste aos inimigos. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, até aqui, esta mensagem vem nos ensinar que o pecado de apenas um homem pode afetar uma nação inteira, trazendo culpa, tristeza, fracasso e derrota. Por isso, meus queridos irmãos, devemos estar sempre vigilantes, pois um único pecado não tratado no meio da igreja pode trazer sobre ela a ira de Deus. Nunca devemos nos acomodar com o pecado em nosso meio. Ao contrário, precisamos tratar da ferida antes que ela destrua todo o corpo, ou seja, antes que ela prejudique a igreja toda. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que o pecado de Acã sirva de exemplo e alerta para toda a igreja de Cristo. Em segundo lugar, o pecado oculto de Davi. Em 2 Timóteo, capítulo 11, versículo 26 e 27, vem nos dizer assim: ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, estava morto, pranteou seu senhor. E passado o luto, Davi mandou buscá-la e a recolheu em sua casa. E ela lhe foi por mulher e deu-lhe um filho. Irmãos, todos nós sabemos que o rei Davi cometeu adultério com uma mulher chamada Batseba, que consequentemente ficou grávida. Quando soube da gravidez de Batseba, Davi tentou esconder o seu pecado. Ele trouxe o marido de Batseba de volta do campo de batalha, na tentativa de enganá-lo, fazendo com que ele fosse para casa e tivesse contato com a sua esposa. Pois caso isso acontecesse, a gravidez de Batseba seria justificada. Porém,
Urias, o seu marido, não aceitou dormir em casa enquanto os seus companheiros estavam no campo de batalha. Daí, Davi tomou providências para que o marido de Batseba, Urias, fosse morto em batalha. Irmãos, entendemos neste relato bíblico que Davi tentou a todo custo disfarçar o seu pecado, mas não houve a colaboração do marido de Batseba. Por conta disso, o pecado oculto de Davi foi a sua ruína, quando revelado pelo profeta Natã. Aparentemente, meus irmãos, o profeta Natã não teria motivo algum para se arriscar, para se comprometer, pois, afinal de contas, quem desagradava ao rei Davi corria o risco de perder a vida. Mas o profeta Natã parecia não temer tal circunstância. O texto diz que Natã é enviado pelo Senhor a Davi para entregar-lhe uma mensagem, uma parábola. A parábola diz respeito a 2 homens. O primeiro era rico e possuía muitas ovelhas e gado. O segundo possuía apenas uma cordeirinha domesticada. O homem rico recebeu o homem pobre em sua casa, mas não quis alimentá-lo com a sua riqueza e preferiu lançar mão da cordeirinha do homem pobre. Antes que a história fosse concluída por Natã, Davi se precipita e o interrompe, sentenciando o homem rico à morte e obrigando-o a restituir pela cordeirinha tomada 4 vezes mais. Natã, com a autoridade de um profeta profissional, mas acima de tudo, de um profeta de Deus, declara ao rei Davi: Tu és o homem rico. Irmãos, Davi era o rei de Israel, livre das mãos de Saul, de quem recebeu como herança riquezas, mulheres e tudo o que ele quisesse, mas todo este poder não foi suficiente. Davi precisava de mais. Davi precisava do que não era seu, e com isso quebrou sucessivamente o 10º, o 6º e o 7º mandamentos. E pior, não confessou seus crimes e nem se arrependeu deles. Contudo, meus irmãos, no texto bíblico de 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 9 a 12, percebemos que a ira de Deus se acendeu contra Davi. O Senhor chamou Davi de ganancioso por querer mais do que tudo aquilo que ele já tinha. O Senhor prometeu que enviaria a violência sobre a casa de Davi para sempre. O adultério da própria casa de Davi o envergonharia, e os pecados da casa de Davi seriam expostos a todo o povo de Israel. Sim, meus irmãos, Deus também se ira. O mesmo Deus que é amor, também é fogo consumidor para com aqueles que o desobedecem e ocultam os seus pecados. Porém, após a confissão de Davi, o profeta anuncia-lhe o perdão de Deus: não morrerás. Ali, o pecado é vencido, mas o preço pelo seu erro foi alto. O texto de 2 Samuel, capítulo 12, versículo
15 a 19, diz que Davi perdera seu primeiro filho, fruto de seu pecado com Batseba, mesmo diante de suas orações e jejuns. Olha, meus irmãos, se o pecado oculto não deixasse consequências, poderíamos pecar deliberadamente, sem o temor de pagarmos o preço pelos nossos erros. Isto certamente conduziria a humanidade ao caos. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, não vivam mais com pecados escondidos. Eles são como o câncer que corrói por dentro e mata. Arrependam-se e confessem cada pecado ao Senhor. Pastores, cuidem do seu rebanho, pois sempre há no meio um lobo disfarçado de ovelha. Venham para a luz e vivam de modo santo e irrepreensível perante ao Senhor. E não se esqueçam, o pecado oculto cega. O pecado oculto provoca a ira de Deus. O pecado oculto é vencido pela confissão, mas deixa sérias consequências. E tem mais. Diante do pecado, ou corremos como José correu da mulher de Potifar, ou ficamos paralisados pelo temor de pecar contra um Deus que é zeloso. Meus irmãos, façamos isso. Diante do pecado, ou corremos como José correu da mulher de Potifar, ou ficamos paralisados pelo temor de pecar contra um Deus que é zeloso. E que Deus tenha misericórdia de nós. Amém?